Sua cidade e seus valores. Porque na realidade, quando a gente está discutindo relações de trabalho, e aí fala um pouco do sindicalista, que foi o que ocupei boa parte da minha vida. Sindicalista é de trabalhador, não é de patrão, não. Não fica olhando para mim com essa cara, não. Porque na realidade tem uns companheiros que olham para mim, não, mas sindicalista de quê? Você tem sindicalista do lado patronal, não. Sindicalista de trabalhador. Sindicalista que levava no lombo o cacetete da Polícia Militar, lá nos idos de 80 e pouco, na luta por liberdade e por democracia. Mas por que eu quero começar por onde o Bruno acabou? Porque quando a gente trata de jornada de trabalho, de estresse a que é submetido o trabalhador, nós temos que levar em consideração o exemplo, o trágico exemplo dado desse acidente, que é um negócio surreal, né, cara? Um ônibus cair de um viaduto. E na Avenida Brasil parece um negócio de filme, cara. Se a gente visse aquele negócio sem ter ouvido o noticiário, iria imaginar que aquilo era um efeito especial de um filme. Ninguém acredita que aquilo tenha de fato acontecido se não tivesse acompanhado o noticiário da televisão. E aí o noticiário fala de várias hipóteses que possa ter levado ao trágico acidente. De que ele teria sido agredido por um passageiro, que é a versão mais corrente, que tem testemunhas que teriam verificado que o motorista discutiu com um passageiro que tentava agredir, isso e que a discussão teria sido decorrente do fato do motorista não ter prestado atenção num sinal que havia sido dado para o passageiro que o agrediu descer no ponto anterior. E por aí vai. Uma coisa é certa, não dá para voltar no tempo e impedir o que aconteceu. Mas uma coisa é certa, nós temos que analisar de que maneira as jornadas de trabalho de determinadas profissões, elas são exercidas. Porque, por exemplo, qual o sentido de algumas argumentações colocadas, Bruno, Henrique, Galo e demais colegas, qual o sentido da argumentação de que os motoristas têm uma jornada apertada e um ritmo apertado de trabalho, além da dupla função, de dar troco, se preocupar com outras coisas, que faz com que eles tenham que apostar corrida com os seus próprios colegas de trabalho de uma mesma linha? Que tipo de concessão de serviço público é essa que, em tendo consórcio, em que o tempo é administrado, o poder concedente não diz, em defesa do bom serviço público e em defesa do exercício da profissão de motorista, não diz que a rotina desse tipo de atividade, que é econômica para o empresário, mas é atividade laboral do trabalhador, do motorista, ela não tem que ser feita de tal modo que elimine a necessidade de correr que nem um louco, sob pena. Se chegar atrasado no ponto final, tem lá um despachante aplicando desconto no salário porque ele fez um determinado trajeto, Paulo, independentemente de ter congestionamento ou não, fez um determinado trajeto com 10 minutos a mais, 15 minutos a mais. O poder concedente e as relações do poder concedente com o concessionário acabam normalmente se transferindo para pressões que são verdadeiros assédios funcionais, assédios morais sobre os trabalhadores que executam essas funções. Então, na realidade, discutir o acidente, para além do trágico de pessoas terem perdido a vida, significa discutir as relações precárias de trabalho que, às vezes, o patrão submete os seus empregados. E aí nós vamos querer discutir, eu venho para o segundo tema, que infelizmente, eu não sei se o Cal fez de propósito para mandou todo mundo da guarda embora. Líder não é mole não, cara. O poder adquirido pelo líder Cal ultimamente é um negócio astronômico, Paulo aí. Você tem anos e anos, vários anos de mandato, você nunca teve o poder que o Cal acumula atualmente. Paulo, não é o poder desse Sabani, Paulo. Acho que não poderei na minha casa. Mas esticou eles todos foram embora. Eu só comuniquei a eles, com todo respeito, nós tínhamos acordado com a oposição
que nós iríamos votar amanhã em primeira discussão em virtude de não termos aqui o impacto financeiro. Então foi isso que foi acordado. Ah, claro, estou de brincadeira. E até ainda disse ainda o seguinte, que essa é uma matéria que eu acho que nós vamos ter unanimidade. Não, eu estou brincando. Na realidade, porque eu queria anunciar a eles, e a ligação com o acidente do Rio está diretamente relacionada à minha preocupação central na mensagem da Guarda. Eu pedi a Rúbia, da Secretaria da Mesa Diretora, que conseguisse para mim, e prontamente eu recebi, o PCCS da Guarda, que é a Lei Municipal 2282, eu nem lembrava que tinha sido no primeiro ano do segundo governo do Godofredo, em 2005, que é de 28 de dezembro do final do ano de 2005. É o PCCS da Guarda. A Rúbia já me informou que teve outras pequenas modificações relacionadas ao tema Guarda Municipal, que nós vamos ter que recuperar. Mas, em especial, em 4 de abril de 2012, ano passado, foi aprovada a Lei 2.933, presidente Emanuel Rocha, que cria a gratificação por regime especial de trabalho, RET, aos integrantes da Guarda Municipal de Niterói. Então, em abril de 2012, muito provavelmente o prefeito Jorge Roberto, em função das relações com o governo estadual, de criar o PROES, e criar o PROES com contrapartidas municipais, e criar um PROES em que a própria Guarda Municipal entrasse nessa parceria, o fato é que Jorge fez a Câmara aprovar, em 4 de abril de 2012, estou falando ano passado, tem o quê? Menos de um ano atrás, uma gratificação por regime especial de trabalho RET. E o Rodrigo agora, independente da gente não ter votado porque não veio o impacto financeiro, que é um detalhe que para mim é importante para seguir o regimento, mas não é o mais importante, o Rodrigo manda agora algo que não se chama RET, mas se chama RAIS. O RET estabelecia uma gratificação de 20% adicional e o RAIS estabelece um escalonamento. Quaisquer que sejam as razões do governo Jorge no início de 2012, ou do governo Rodrigo agora em 2013, em nome da comissão presidida pelo vereador Bruno, já conversei com a vice-líder do governo, Verônica, nós precisamos, Cal, promover uma reunião com o pessoal da Guarda Municipal para ouvir deles qual é a situação funcional da Guarda Municipal, porque para mim, sinceramente, eu não quero ajudar para que guardas municipais vão para a rua e trabalhem cansados. É evidente que se eles fizerem alguma coisa de errado, não vai fazer com que um ônibus caia de um viaduto. Nós estamos discutindo trabalhos de natureza diferente, mas eles estão lidando com o apoio, segundo o Galo me informou e alguns outros companheiros vereadores, que ouviram do prefeito Rodrigo a intenção, ao mandar essa mensagem, seria uma possível parceria, e aí vocês me ajudem, quem ouviu do prefeito diretamente, possível parceria com a polícia militar que faz o policiamento ostensivo desses guardas municipais em regime especial. Então, eu não vou dar nenhuma ajuda, mesmo que os guardas municipais façam cara feia e fiquem chateados, eu não vou dar nenhuma ajuda que contribua para um aumento indefensável da carga de trabalho da Guarda Municipal, que a impeça do bom exercício do seu dever funcional de defesa do patrimônio público, de defesa das pessoas que usam as praças, que atravessam as ruas. Esse é o papel da Guarda. Eu ajudei, não fui eu apenas. Vários de nós ajudamos a criação da Guarda Municipal. No primeiro governo do Jorge, lembra? O Jorge criou e logo depois nomeou quem? Nomeou o Marival, que era vereador na época, nomeou o Marival, meu primeiro mandato. Paulo Henrique estava aqui, nomeou o Marival, o primeiro secretário municipal de segurança do Brasil. Então, na realidade, nós não criamos guarda municipal para ficar acompanhando o PM e nem enfiar cacetada em camelô. Não é papel da Guarda Municipal fazer isso. Mas, independentemente dos desvios de função
ou dos acréscimos de atribuições que desviam a Guarda Municipal da razão pela qual nós, vereadores, a criamos, e vai lá ver o estatuto, vai lá ver a lei que criou a Guarda Municipal, não foi para perseguir camelô, mas pode ser utilizado como suporte ou não, qual é o preço? O preço não pode ser do estresse emocional, funcional. Eu estou sabendo que as guardas municipais, mulheres, perderam direitos trabalhistas consagrados pela Constituição. Eu sou autor da lei, aprovada, foi o primeiro município do Brasil, sancionada pelo Godofredo, que estendeu a licença maternidade para 4 meses. A Constituição garante 3 meses. Niterói, governo Godofredo, sancionou uma lei que estendeu ao funcionalismo público municipal, a mulher, licença maternidade de 4 meses. Eu não posso admitir que determinados setores da força de trabalho, da chamada, eu odeio esse nome, força de trabalho, mas os capitalistas chamam de força de trabalho. As mulheres trabalhadoras, em especial da guarda, possam ter perdido ao longo do tempo determinadas conquistas desde a sua instituição. Então eu acho que, para além da discussão, e tem concordância comigo, o Leonardo, o Bruno, a bancada do pessoal, a Verônica, nós queremos saber como é que está a vida deles. Porque eu não quero apenas resolver um problema de Rodrigo, que dá um nomezinho bonitinho, cidade mais segura. Cidade mais segura às custas da minha guarda municipal? Com meu aval, não. Vai pro raio que o parta. Quem é parceiro de Sérgio Cabral não sou eu. Quem esvazia, reforçando o PP no raio que o parta, e esvaziando o 12º Batalhão, não é Rodrigo. Mas não é a minha guarda municipal, porque eu ajudei a recriá-la. Não é a minha guarda municipal que vai fazer a Niterói mais segura. Eu quero ver o policiamento ostensivo que nos deve o parceiro Sérgio Cabral. Então a parceria para sair no jornal, toda hora está no jornal Rodrigo Sérgio Cabral. Então não vai ser às custas de um estresse de uma graninha, que pode ser, né, 10 plantões de 60, de 6 horas, dá R$600, R$800, ou em plantões de 12 horas, dá R$1.200. Eu quero analisar junto com os meus pares, porque a gente tem responsabilidade nessa legislação, que aproveitando o âmbito dessa discussão, independente de Idecal, da gente eventualmente votar amanhã em primeira discussão, sem prejuízo de emenda, etc., nós, vereadores, queremos um espaço para discutir com a Guarda a real situação dela. Na Guarda Municipal, enquanto instituição, como é que estão o alojamento, como é que estão as condições de trabalho? Eu concedo uma parte ao vereador Bruno Lessa. Eu agradeço Vossa Excelência, rapidamente colaborando com o pronunciamento de Vossa Excelência. Eu acho que uma coisa que a gente tem que discutir é se a raiz que a mensagem está criando, de certa forma, invalida ou revoga a criação da RET, que é um adicional. Eles teriam comentado alguma coisa? Eles teriam comentado que não. Mas lendo a mensagem... As duas coisas, entendeu? Lendo a mensagem, eu não vi nenhum mecanismo explícito falando sobre isso. Então acho que essa é uma discussão importante. Se a RAIS não eliminaria a RET, que é um adicional de 20% ao salário base do guarda municipal. Mas com uma coisa, todos os vereadores unanimamente são favoráveis, que é a valorização do guarda municipal e do servidor público em geral. Isso é uma discussão que essa casa vai se colocar sempre a favor da guarda municipal e de melhores salários para eles e de melhores condições de trabalho. Na minha opinião, e creio que seja a opinião do Paulo e de outros vereadores, o ideal seria que o salário do guarda fosse muito maior e a gente não precisasse de nenhum mecanismo, seja RET, RAIS, para estar melhorando o salário. O ideal seria que o salário base do funcionário, do guarda municipal, do trabalhador, fosse um salário compatível com a importância da sua função. Mas já que a gente não está vivendo essa realidade, os mecanismos que visam melhorar a remuneração do guarda municipal são válidos. Eu, conversando com o vereador Paulo e com o vereador Cal, eu acho que o encaminhamento, vereador Cal, da gente fazer uma reunião com a guarda para discutir, sem prejuízo da votação amanhã, para discutir o objeto da mensagem, principalmente essa questão da RAIS com a RET,
esses dois mecanismos, se um vai invalidar o outro, ou vai prejudicar o outro ou não, eu acho que essa é uma discussão válida para a gente fazer com a guarda, para que, se for possível, nós até façamos uma emenda para melhorar e para garantir no projeto que uma não invalide a outra. Vossa Excelência... Eu ia dar uma sugestão que amanhã, naturalmente, eles deverão estar aqui presentes. A gente pede uma comissão deles para conversar conosco, a gente faz uma comissão de 4 colegas nossos. A gente pode ter um diálogo com eles para ter... Não, e outra coisa, eu concordo com o encaminhamento. O líder do governo precisa saber do governo se conceitualmente esses conceitos não são excludentes. Exatamente. Deixa eu dar. Até porque a mensagem consta aquele último artigo de todo o projeto de lei, revogam suas disposições em contrário, a famosa revogação tácita. E a gente precisa estudar se dentro dessas disposições em contrário... Porque ambos são regimes especiais. Exatamente. E eu acho isso uma discussão importante para a guarda não ganhar do lado e perder do outro. Tenho certeza que esse não é o objetivo do governo, mas para a gente poder deixar bem claro e talvez melhorar a mensagem se for possível. Eu concordo com o encaminhamento de Vossa Excelência. Vou fazer amanhã um contato. E gostaria de fazer parte dessa comissão como presidente da Comissão de Fiscalização. Vou fazer amanhã uma conversa com a Procuradoria da Prefeitura e antes do plenário a gente faz um diálogo sobre esse assunto. Eu agradeço Vossa Excelência e a parte do vereador Paulo Eduardo. Nosso interesse, sem dúvida alguma, é atender pela melhoria, atender com relação aos benefícios dos guardas municipais. O nosso também é no sentido de melhorar a mensagem. Bom, eu acho relevante ver isso. Eu acho que tem alguns itens básicos de preocupação. Uma é a formal e a legal. Eu acho que conceitualmente RET e RAIS são ambos regimes especiais que se somam, não se sobrepõem, se somam ao que eles percebem enquanto funcionários que têm o PCCS. O PCCS estabelece. Eles têm uma jornada de trabalho de 12 por 36, por quê? Por que a jornada deles é 12 por 36? Porque pressupõe um plantão de 12 e um descanso de 36. O que significa que a cada 2 dias, não é isso? 12 mais 36 dá 48. A cada 2 dias seguidos, eles trabalham 12 horas. Se essa jornada de trabalho, a qual está associado 48. 12 mais 36. Não, 12 por 36 a jornada deles. Significa, trabalham 12 e descansam o quê? 36. Não, 36 horas. O que significa o seguinte, 12 mais 36, 48. Em 2 dias eles trabalham 12 horas. Se alguém, independente do salário, se o salário é bom ou não é bom, é exploratório ou não, o fato é que tem uma jornada, que é uma jornada, vereador Paulo Henrique, que é mais experiente do que eu, mais tempo aqui, Galo não está mais aqui. Se eu não me engano, é uma jornada parecida com a da PM. Eu não tenho certeza. Que era, por exemplo, a jornada de plantão na empresa que eu trabalhava, da Embratel, para quem trabalhava na operação. Um camarada que fica de olho o tempo todo na operação para trabalhar 12 horas, ele era submetido a uma rotina de trabalho, que era trabalhar 12 e descansar 36, o que dava 12 horas de trabalho em 2 dias. É isso. Pois bem, tem várias coisas que a gente quer saber. Se conceitualmente RET e RAIS são coisas excludentes, em aprovando uma, a outra está eliminada, mas para além disso, o que significa essa jornada máxima de plantões máximos de 12 horas em troca de um número máximo de 10 plantões com R$ 1.200? Isso a gente tem que saber. Sob pena de, em nome de uma graninha a mais na guarda, nós temos homens e mulheres na guarda municipal, homens e mulheres. E alguns dos guardas municipais, especialmente as mulheres, com dupla jornada de trabalho. Esse negócio de combate ao machismo, somos todos feministas, etc., é muito legal na teoria. Verônica sabe muito bem disso. Mas na hora de fazer a janta e o diabo a quatro, são poucos os casais que dividem as tarefas. Então, na realidade,
A própria Guarda Municipal, mulher, ela própria, ao mesmo tempo que luta por ter um salário melhor, para levar melhores condições para sua família, para o seu parceiro, para o seu filho, sua filha, ela precisa também cuidar da sua saúde. Um cuidado especial. Então a gente precisa discutir isso, aproveitar o bojo da proposta, a provocação da proposta, fazer essa discussão. Por último, eu vou terminar dizendo que no dia de hoje, de manhã, um dia após o pacífico ato de protesto em relação aos aumentos da barca, aliás, eu tenho que fazer o registro, eu não sei como é que chegou ao meu companheiro Renatinho, a imagem da bengala que eu evoquei para o Renatinho ontem no protesto. O Galo mencionou que o protesto seria um protesto pacífico. E eu falei, eu que estou acostumado a participar de protestos e de lutas, eu falei que o protesto pacífico dependia do outro lado. Porque com os trogloditas seguranças que a Barcas S.A. estava contratando não só no trajeto Araribóia, Praça 15, como Charitas, Praça 15, pessoas que são o dobro do tamanho do maior vereador que nós temos, Galo. Maior do que Galo. São camaradas que têm um bíceps maior do que a perna do ex-lateral esquerdo da seleção brasileira, Roberto Carlos. E eu falei que diante daquele tipo de segurança privada, não me surpreenderia caso houvesse algum tipo de provocação. O relato que eles me fizeram, eles que foram ao ato, é de que durante todo o tempo que eles atravessaram a Bahia, os caras da guarda, da Barcas S.A., segurança privada, ia com câmera, filmando a cara deles. Até que eles, pro meu orgulho, pena que eu não estava lá para testemunhar isso, adoro ver a juventude cheia de coragem, enfrentando o autoritarismo, alguns de nós pegaram câmeras também, Paulo Henrique, e começaram a filmar a segurança. Aí ficou gozado, né? Vinha o pessoal da Barcas S.A. contratado filmando os manifestantes e representantes dos manifestantes filmando o troglodita das barcas. Pois bem, o ato foi pacífico, segundo o relato de todos eles, apesar dessas escaramuças à parte. E eu disse o seguinte: confie que se o ato não for pacífico, o meu companheiro Renatinho, que está me representando lá com o companheiro Henrique e outros que eu não sabia, Renatinho, eu espero que com aquela bengala, que é uma senhora arma, ele saiba defender os manifestantes de toda e qualquer agressão que possa vir da guarda de segurança privada da Barcas S.A. Não sei o que falaram para o Renatinho. Você quer falar o que falaram para você? Porque eu acho que fizeram uma fofoca minha. Eu já te falei várias vezes que você é um dos nossos que pode, sem que ninguém perceba, constar com uma arma de defesa. Não estou falando ataque. Fala aí, meu companheiro. Às vezes a gente deve provocar uma situação, né? Com certeza, a gente quando usa a tribuna, a gente deve provocar alguma situação. E engraçado, meu colega e companheiro Paulo Eduardo. Engraçado. Olha para mim, não olha para a câmera. Tem coragem, um vereador ou uma vereadora, um colega, tem a coragem de ter a cara de pau, de ser omisso, de mentir, que Renatinho não ajuda para resolver o problema do transporte eficiente. Nós travamos várias lutas com o Ministério Público, inclusive com a vereadora no Ministério Público, também no sentido de provocar que resolva essa situação tão trágica, onde deixar pessoas com deficiência, pessoas que precisam fazer hemodiálise, sem transporte eficiente. Eu venho fazendo isso. Aí uma pessoa que, puxa vida, colega nossa, que teve a secretaria nas mãos, que hoje tem o marido usando desse transporte, que é até nepotismo. Eu jamais faria isso. Usar uma pessoa, uma esposa, uma parente minha, enfim, mas é um direito da pessoa. Direito não. Gosto de usar dessa forma, eu não usaria. Vem para usar a tribuna, dizer que Renatinho não ajuda nesse sentido. Por quê? Porque eu tenho coragem de cobrar
enquanto o outro lado não tem coragem. São omissos, usam omissão, tem secretarias, tem cargos comissionados em prefeituras, e nós não temos. Vereador, então, eu acho... eu provoquei mesmo, Paulo, e ainda bem que Vossa Excelência entendeu perfeitamente. Que bom isso, que bom. Agora... Mas não fui eu que falei isso não, Eu né? sei disso. Ah não, eu falei de Bengala. Vossa Excelência está falando de quem? Não, vereador, porque não tem ninguém, não está presente, eu quero ver se está isso na minha então como eu estou presente, não sou eu, né? É lógico. Porque eu falei que confiava, Fala na minha o único vereador armado que nós temos é a bancada do pessoal. Porque Vossa Excelência entra em qualquer manifestação com 2 armas, e se aqueles camaradas cismarem de nos atacar, não é? Vossa Excelência pode... Vossa Excelência tem que falar que tipo de arma que eu uso. Essa daqui, ouvindo... eu só preciso que Vossa Excelência se dá muito bem com uma. Eu pego uma emprestado e enfio na cabeça daquele troglodita das Vereador vacas. Renatinho, Mas enfim... Vossa Excelência deve estar falando da vereadora Tânia. Não, eu não citei ela não estava comentando sobre eu não isso. citei Na verdade, nome, ela não falou de Vossa Excelência. Eu não citei nome de Ela ninguém. falou que Vossa Excelência também ajuda e tem pedido normalmente que seja retornado aos trabalhos, não foi? Ontem, então, Vossa Excelência não está... Não, não citei nome de ninguém. Não, mas eu entendi que eu tenho minha consciência tranquila, presidente. Da minha luta aqui para resolver o mas Vossa Excelência e qualquer problema da não situação tá do povo sendo de Niterói, justo com a eu estaria aqui, usando a tribuna e falando cara a cara com quem que seja. Eu não sou esse negócio de falar pelas costas. Então, chega na minha presença e fala, olha, Renatinho, você ajuda, você não ajuda, eu ajudo com coerência, com luta, eu fui eleito para isso. A vereadora elogiou Vossa Excelência muito. Obrigado, muito, Paulo, muito. pela a parte de Vossa Excelência. Não, de qualquer maneira, mas olha só, não faltarão oportunidades para a gente discutir as nossas divergências, inclusive. Esse é o problema. A gente aqui deve o tempo todo entender que as ideias brigam. Nós até já tivemos vereadores que de vez em quando queriam sair no tapa. Nós já testemunhamos, inclusive, eu, Cal, Paulo Henrique, Renatinho estava, não sei. Já tivemos ocasiões, né, Marcos? Até a bengala do Renatinho, até o negócio Não, não era bengala do Renatinho, não, era tapa mesmo. Mas aqui é um lugar onde as ideias brigam. As pessoas não brigam. Eu não brigo com o Emanuel, eu brigo com as ideias do Emanuel. Eu não brigo com o Bruno, eu brigo com as ideias do Bruno. E vice-versa. Ou a gente entende que aqui é um lugar onde o que brigam são, o que entra em disputa são as ideias, e os comportamentos que eventualmente um tenha de crítica em relação ao outro, ou a gente não prospera enquanto um parlamento. Né? Então essa é a primeira coisa. Agora, pessoal contra ninguém, pelo contrário. Pois é. Eu quero uma luta política. Política, jamais vou estar aqui atacando as pessoas de mim. Jamais. Jamais. ok. Já discuti aqui, Paulo, Vossa Excelência é para testemunho. Nós tivemos discussões aqui, política, inclusive com todos os vereadores, inclusive Marival, Galo, com todos, sem exceção, até com o Paulo, que é meu colega de partido. Mas Paulo. em prol da população de Niterói, em prol da cidade. Tá. E Paulo, também que nós somos do mesmo tamanho, né? Qualquer coisa ali, né? Não, mas vocês sabem de que vereadores nós estamos falando, pô. Vereador Paulo Eduardo, para concluir. Inclusive vereadores com quem a gente tem uma boa relação, mas a cabeça esquentava, algumas vezes eu achava que ia resolver no tapa e não... As ideias é que brigam. Mas para fechar o seguinte, hoje de manhã, de novo, 2 horas. de novo, confusão no catamarã Charitas. Os passageiros ficaram 2 horas 2 horas. dentro das vacas sem saber o que fazer. E é evidente, vereador Cal, que foi inclusive o responsável por organizar uma reunião do presidente de Barcas S.A. com o conjunto dos vereadores que assim o desejaram, e que depois ele esteve aqui comparecendo a uma audiência coordenada por Leonardo Jordano e por Henrique Vieira. Uma coisa é a gente entender que muito democraticamente e respeitosamente o presidente de Barcas S.A. veio aqui. A reunião, para mim, sob o ponto de vista do que ele passou lá dentro, foi mais rica. Eu acho que ele estava um pouco inibido aqui na audiência pública. Lá dentro foi mais rica de informações, porque o tempo foi maior. Aqui ele ficou constrangido a um tempo menor, colocado pela mesa, pelo Léo e pelo Henrique. Mas as perguntas tornaram a audiência pública de Barcas uma audiência riquíssima, que acabou quase meia-noite, se eu não me engano.
e que trouxe muita luz, mas trouxe também luz a um fato que é inquestionável. Durante muito tempo ainda, Barcas S.A. vai prestar mau serviço, sim, a quem usa o transporte na Baía de Guanabara. E aí, ou o poder, o Boechat hoje de manhã estava falando, o Boechat na Rádio Bandeirante, estava falando o seguinte: o povo manifesta de maneira dura e radical a sua contrariedade, ou Barcas S.A. não vai precisar mudar CCR Barcas, que é Barcas S.A., né? CCR Barcas não vai mudar a sua conduta. Porque na realidade aí o Boechat está falando algo que eu canso de falar várias e várias vezes. Sabe como é que é, Bruno, a greve no Japão? Eu sei, porque eu já trabalhei com japoneses da NEC, da Embratel, trabalhei com holandeses da Philips, trabalhei com italianos da Olivetti, trabalhei com alemães da Siemens, trabalhei com gente de todo mundo na área de telecomunicações. Sabe como é que o japonês faz greve no Japão? Ele chega no trabalho, põe uma tarja preta no braço. E o patrão, morrendo de vergonha, corre para a mesa de negociação para saber por que ele está protestando e demonstrando o seu protesto com uma tarja preta no braço. É esse o tipo de luta que o patrão brasileiro quer do trabalhador brasileiro? Você acha que se as pessoas que usam Barcas, seja no catamarã de Charitas, seja no transporte Praça 15, Praça Araribóia, se entrasse lá com uma tarja preta, Barcas ia ficar envergonhada do péssimo serviço que presta? Claro que não. Então, na realidade, o respeito que um povo tem dos seus governantes, ou daqueles que prestam serviço à população, está diretamente relacionado ao grau cultural de cobrança e de permissividade em que as coisas acontecem. Aí ele citou alguns exemplos, que são exemplos pedagógicos que a gente pode repetir. E eu estou dizendo, é direito autoral do Boechat. Ele não foi o primeiro na história que vai dar exemplos desse tipo. Mas vamos lá. O que aconteceu com os bilhetes vendidos na Fonte Nova? Fonte Nova, um jogo de futebol, de inauguração, reinauguração do estádio da Fonte Nova com Bavi, Bahia e Vitória. Teve problema de ingresso. O que a Baianada fez, pessoal? Um logo baiano, que é peace and love, que é paz e amor. Não é Ziriguidu, não. É Sarapatel. Entende? É paz, sol, música, axé. Quebraram o estádio quase novo por conta de um jogo de futebol. Eu quero ver, dizia o Boechat, se... Aumento da passagem no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul. Ou o aumento que teve antes dele mudarem no Rio, o aumento da passagem no final de semana, teve um aumento num dia da semana, de surpresa. Revolta das Barcas, na época dos carreteiros. Imagina alguém, por exemplo, abrir a venda de ingressos para o carnaval no Sambódromo e de uma hora para outra alguém dizer assim: olha só, o governo cortou em metade esses ingressos, o pau come. Mas é um povo que se organiza para o pau comer quando não tem ingresso para o Bavi na Bahia, ou não tem ingresso para entrar no Sambódromo no carnaval. Agora, uma população que seja em Barcas, Araribóia Praça 15, ou Charitas Praça 15, é desrespeitada todos os dias. E Barcas contrata segurança privada no interior da embarcação. Hoje de manhã, Emanuel, tinha 3 viaturas da Polícia Militar, do Sérgio Cabral, que não está nas esquinas de Niterói, para coibir o assalto às crianças e às famílias de Niterói. Para isso não tem segurança. E eu vou discutir um proezinho municipal para a nossa guarda municipal ficar ajudando o PM a dar segurança.
mas o patrimônio de Barcas S.A. em Charitas tinha 3 viaturas da Guarda Municipal na manhã de hoje. Vereador, vou concluir, vereador. Vossa Excelência está mais de 30 minutos. Vou concluir. Vossa Excelência quer uma parte? Não, né? Não. Porque eu percebo que Vossa Excelência está radicalmente solidário ao meu protesto. Preciso que Vossa Excelência... Mas é isso, pessoal. O horário lá também. É isso. São 2 pesos e 2 medidas. Tá? Nós queremos ouvir a vereadora Verônica, mas nós precisamos registrar que o governo parceiro de Rodrigo, Sérgio Cabral, precisa dar à cidade de Niterói o respeito em segurança pública que Niterói merece. Não gastar toda a energia para proteger aqueles que lhe financiam as campanhas, como o caso de CCR Barcas e de Barcas S.A. no passado recente. Esse é o meu protesto. Eu acho que isso vale a gente repetir tantas vezes quanto for necessário para que o povo possa aprender. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereadora Verônica, por favor.